de uma remuneração fixa, de não perder o emprego, já que a gente vivia um mundo pós-guerra fragmentado. Surge as noções do que seria um nacional-socialismo ou uma terceira via, uma terceira hipótese ao modelo que se tinha até então, que era o capitalismo e o socialismo. Então, vem-se a surgir essa terceira via. Ela flerta com o quê? A propriedade, a manutenção da propriedade privada dos meios sociais de produção. Então, quem detém a propriedade, o explorador, ele continua sendo um explorador. Mas garantir que esse explorador garanta trabalho para as pessoas, certo? Então, garantir que essa ordem esteja relacionada à família. E uma família, quando a gente fala nessa propriedade, vem a um sistema hierárquico. Entre o pai tem poder sobre o filho, então o patrão tem poder sobre o empregado. Sim. E um Estado forte. Ele não fala na universalização do Estado, ele cria um Estado autoritário, forte. Então, esse pensamento fascista, ele, que eu chamo nacional-socialismo, porque é o primeiro termo a ser criado, e o partido fascista, ele vem dessa concepção nacional-socialista, ou social-nacionalismo. Ele começa a gritar pela bandeira nacional, ele pede a garantia da propriedade, ele pede a garantia do emprego, ele pede a garantia de um bem-estar por hora que não se tinha. Então, os vieses que vão surgir desses estados, desses partidos nacionais socialistas, seja o nazismo, seja o fascismo, seja o salazarismo, seja o cachilismo na Argentina, o salazarismo em Portugal, o franquismo na Espanha, o getulismo no Brasil, eles têm características nacionais socialistas, que popularmente nós chamamos de fascistas. Devido às intempéries locais, às características de cada região, ele vai assimilar outras coisas. Por exemplo, Hitler, ele tem um ódio às minorias, devido a uma concepção de formação do Estado alemão que estava muito ligado a um pensamento do darwinismo social, que a eugenia, né? era abuso, uma eugenia da raça, supremacia dessa raça. Então a perseguição às minorias, ela vai existir. E não é só os judeus. Durante a Segunda Guerra Mundial, vão morrer cerca de 11 milhões de eslavos, 5 milhões de judeus, quase 1 milhão de africanos, negros, vão morrer 200 mil homossexuais, vão morrer 500 mil de ciganos. É a mistura da escolha do inimigo do Estado, né? Como o estrangeiro, né? A xenofobia, junto com esse nacionalismo, né? Que é só quem é bom é quem é daqui, né? É o nosso povo, né? Exato, que é uma construção ideológica. Então, assim, quando a gente faz essa comparação, na hora que o Bolsonaro diz, agora a gente só tem o Brasil, o povo nordestino, aquele povo de lá, socialista, essa galera lá do Nordeste, essa galera lá do Norte, eu tenho raiva de gay, eu tenho raiva de negro é arroba. Exato, quando ele referencia feito animal arroba, né? Os povos indígenas, ele diminui a demarcação dos povos indígenas, né? Diminui, não, ele destrói, né? Ele tá destruindo, vamos falar as coisas certas. Tá tentando acabar com tudo. E a perseguição, mulher tem que ganhar menos do que homem, tudo isso demonstra a concepção do que é supremacia da raça para ele e como essa supremacia vai se adequar. Acho que você tocou num ponto que é legal a gente falar um pouquinho sobre ele. Quando a gente fala nesses negócios assim do Bolsonaro, não é que, tipo assim, o Bolsonaro vai sair na rua com uma metralhadora atirando em todos os gays, atirando em todos os negros, atirando em todas as mulheres. Não é isso. Mas o fato dele negligenciar qualquer política que favoreça alguma minoria, ou qualquer política
política que diminua a violência doméstica, ou ele fazer ouvir dos mocos quando se morre uma criança preta na favela, isso é exatamente esses atos são as demonstrações que a gente tá conversando aqui sobre. Ele não precisa ser tão explícito como muitas vezes ele é, dizendo que ele odeia, mas quando ele... Mas, Matheus, eu vou dar uma de Larissa. A gente tem que dar nome aos bois. Ele é o culpado. Concordo. Não, com certeza. Ele instiga. Na hora que ele fala que tem que armar a população para uma guerra civil, essa guerra civil é contra as minorias. Não, eu tô falando... Não é contra... Então, assim, com ele certeza. Ele vem com um projeto, uma medida provisória, que queria aumentar... Olha a loucura do cara. Aumentar o direito de compra de 200 munições... por ano, para 550 munições por mês para qualquer pessoa que tivesse arma, pudesse ter arma. E ele ainda diminui, né, o rastreio. Tipo, você é muito mais tranquilo comprar e muito mais difícil rastrear, né? Quando eu falei o que eu falei, não é eximindo ele, não. É dizendo que é tipo assim, ele não precisa falar um discurso tipo, eu odeio negros. Como ele fala, ele não precisa falar isso, porque as outras atitudes dele já fazem exatamente isso. É isso que eu quis dizer. Só pra deixar claro ele faz, as atitudes faz, ele fala, ele não tá nem aí, porque a sensação que eu tenho vendo é que ele sabe que nada vai acontecer com ele, e ele vai conseguir tudo que ele quer. Esse é o medo que eu tenho, porque assim, uma coisa é você usar só do discursos e de simbologias, que é o que a gente começou a falar, mas aí a gente vê leis que ele tenta criar, que é exatamente para munir grupos que sejam tipo os camisa pretas fascistas que saíam na rua para bater nas minorias, que não estavam fazendo o que deveria fazer na cabeça dos caras lá. Sim. Nos anos 20. Na Itália tinha um grupo que era um exército paramilitar, era um grupo paramilitar de população que se armou e resolveu sair batendo nas ruas da Itália em todas as minorias que eles achavam que não estava condizente com o Estado fascista. Então, assim, na hora que tem aquele grupo 300 da Sara Maluca Vinta, isso, nossa, mano. Se propondo a isso, e você vê leis que permitem o armamento dessa galera e eles treinarem o uso de armas, você está visivelmente vendo a construção de um exército paramilitar. Isso. Apoiando um governo ditatorial. Então, assim, ele vai dizer, mas não sou eu. Porra. Mas claro que é ele, claro. É o que a gente chama dos dog whistles, né? Que é os apitos pra cachorro, que é exatamente isso. A Sarah Winter ir lá e fazer aquela merda que ela fez levando tocha. Ele fazer um brinde com leite no meio de uma live. Ele andar de cavalo ou referenciar o Mussolini. Todas essas coincidências, que não são nem um pingo de coincidência, é exatamente essa mensagem. Para os entendedores de direita que apoiam ele, é um sinal de tá tudo ok, vocês estão livres, eu apoio a ideia de vocês. E pra galera de esquerda ou que se opõe a esse pensamento, que entende, causa-se uma revolta. E aí a gente tem um outro ponto, né? Porque a gente tem hoje um cenário que a gente tá no epicentro da pandemia, né? A gente tá vendo o cara armando todos esses tipos de revolta consciente, sabendo que essas revoltas, o que é que vão despertar em determinado tipo de população, né? Ele tem ele tem tudo isso aliado ao movimento antifascista que está acontecendo, e ele fica só botando cada vez mais lenha na fogueira, justamente para isso, porque ele sabe que a oposição não é tão centralizada, né? Ele usa do fato da esquerda não ser tão organizada para fazer o que ele tá fazendo. Não é tão centralizada, vai pra rua fazer o caos, e aí ele tem uma desculpa para poder fazer o que ele quer, porque brasileiro atura preto, pobre no chão morto, mas não atura vidraça de banco quebrado, né? Eu ia falar justamente isso. Eu acho que, como vocês sabem, né, todas aquelas as reviravoltas, as coisas foram acontecendo naquele pós-2013. Então, a gente tinha um governo anterior que justamente pelo fato de hoje não estar ocupando, né, com certeza seria o governo de oposição,
Então, o que eu vejo aqui hoje é esse lado de oposição, independente até mesmo da questão de partido, se vê não, aliás, pode até parecer na imprensa como um movimento sem credibilidade por tudo que foi passado, né, na televisão, o que a mídia construiu naquela época em que teve as manifestações e que teve essa reviravolta, até que se caracterizou no impeachment da presidente da Dilma Rousseff. E então, assim, é como se hoje quem seria a grande oposição? Seriam justamente essa parte, né? Os partidos de esquerda, os comunistas, como chamam, querem chamar, mas o fato é que se encontram muito enfraquecidos, realmente não acho que tenha uma organização. E tanto é que você vê hoje que nas últimas vezes que eu vi, né, embates de verdade de pessoas que foram tentar se manifestar e se opor a movimentos que foi quando começou a surgir agora esse grande debate sobre fascismo, são pessoas que não estão ligadas diretamente a partidos até então. E aí a gente viu isso meio que em 2013, né? A galera falando, a galera não levando as bandeiras, as coisas muito vazias. Quando passou pro não é mais só 20 centavos, começou a englobar muita coisa. E daqui que alguém conseguisse puxar essa liderança, que foi o caso do MBL, né? Eu até vinha discutindo isso com uns amigos no outro podcast, Humanas de Enem, fazendo aqui o jabá da turma dos amigos aqui do Rio Grande do Sul. Uma das coisas que eu perguntei para a Bia, que ela representa os movimentos estudantis da América Latina, e para a turma, o Evandro e o professor Vicente, era essa questão, como é que a gente observava os movimentos de 2013. Eu lembro que falava isso para a Raiza em 2013, dizendo que todas as características de um fascismo, do nacional-socialismo, estava presente em 2013. As pessoas caminhando com bandeiras, as pessoas cantando o hino nacional, as pessoas derrubando e rasgando as bandeiras dos partidos ideológicos, que definem uma pluralidade de ideias. Tem ali o MST, mas eu não gosto. Beleza, mas aí eu tenho que aceitar que existe a pluralidade de ideias, isso é democracia. Claro, exato. Falando em não violência, mas sendo violento com esses símbolos. Falando na busca a proteção da propriedade, a proteção ao trabalho. Aqueles movimentos iriam eclodir exatamente numa bomba que se foi a Lava Jato. Sim. Que criou uma repugnância a algo que a gente tem como problema que está ali no mainstream, que é a política partidária. Então, esse debate de eu não gosto de política era falso. Sim. É falso. E faz mal à democracia, porque política, se você for lá no Google e colocar, vai dizer assim, é a arte de gerir o bem-estar. Então todos nós fazemos política o tempo todo, porque a gente está querendo dialogar e construir o bem-estar entre os nossos. Isso. Então, na hora que eu proíbo que um outro, que tem um pensamento diverso do meu, não fale, eu estou sendo intransigente, eu estou sendo autoritário. Exatamente. Então, esses movimentos levam a Lava Jato, que vai caçar todos esses grupos políticos de direita e de esquerda. Sim. Que aí a gente pode lembrar que, cadê o Aécio? Cadê o Alckmin? Cadê o PSDB? Cara. Cadê o PSDB? Não é, todo mundo bem caladinho, com a violinha no saco. Eles não acontecendo. A direita some por conta dessa implosão que foi a Lava Jato. A esquerda vai sofrer bastante e vai surgir... E vai perdendo credibilidade, né, ao longo dos acontecimentos e o que vai sendo passado na TV, nos jornais na época, e tudo caía isso como responsabilidade do governo atual, né? Mas as grandes lideranças, elas vão sofrer o impacto de uma construção safada, não tem outro nome, cretina, que está ligado a essa turma da Lava Jato, que vem para implodir exatamente as lideranças políticas. O intuito deles é implodir para quê? Surgir lá do fundo do que há de mais podre, aqueles que até então eram ditos como
o baixo clero do Congresso. A escória do Congresso. Que aí vem aquelas pessoas que não estão envolvidas com nada estrutural, porque nunca participaram de nada estrutural. Estrutural de governo e afins. Por isso que